Meu pai, cara, meu pai é um exemplo, assim, pra mim principalmente, né? Mas eu acho que quem conheceu sabe qual é a índole dele, assim, uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter e que deixou um legado bem bacana aí, tanto pra mim, pro meu irmão, pra minha irmã, a família em si, né? Que ele pôde desfrutar aqui enquanto vivo, né? Assim, minha sobrinha, meu cunhado. Todo mundo meio que tendo como uma referência, assim, né? É mais ou menos o que aconteceu lá em casa também, cara. Meu pai era, bicho, era referência de bom humor, de gozação, de apoio, de carinho, e é louco, né? Porque de repente você não tem mais o pai, né? E aí bate aquela, não sei, cara, se agonia, né? Não sei se, como é que a gente pode chamar isso? Como é que funcionou isso pra ti? Quando é que ele faleceu? Foi em 2014, em outubro. Cara, meu pai faleceu em novembro de 2014. Nossa senhora. Esses velhos deixam uma saudade danada, né? Pô, cara, e assim, a gente, como foi uma doença, né? Ele morreu de câncer. Teve um acompanhamento, né? Para uma tentativa de prolongar a vida dele, ou chegar até uma cura, né, cara? Mas a gente sabe que é uma doença muito... Não sei qual foi a causa do seu pai, assim, mas é uma causa-morte de muitas pessoas, né? Sim. E assim, a gente... É uma coisa meio triste, mas até durante esse processo a gente consegue extrair as situações, características, né, que a pessoa pode passar. Sim. Né, os ensinamentos, e foi assim até os últimos instantes, né, cara? Eu tive assim, eu acho que é muito engraçado, assim, dentro da... Apesar de a gente sempre achar, pô, a gente dá um pouco mais de problema, né? Mas nessas horas, assim, eu dei muito problema com meu pai, né? Não, meu irmão. Essas coisas, você tem quantos irmãos? Não, eu tenho um só, mas eu não dei problema, não. Ele me mandou pro internato quando eu tinha 13 anos de idade, mas eu não sei porquê. Até hoje eu não entendi isso, nunca fui de dar problema. E assim, cara, eu tava com ele no dia que ele faleceu, assim, que ele fez a passagem, era eu que fui dormir com ele. Então, assim, eu acho que, não sei se não foi uma escolha cósmica, divina aí, cara, mas assim, eu achei que foi um presente que eu ganhei, entendeu? De estar ali nos últimos momentos, né? Consegui falar umas palavras pra ele. Nem imaginei que seria naquela madrugada, mas uma coisa assim, um alívio. Até tranquilizadora, né? Isso assim, eu não sei se... Quem sou eu pra falar assim, né, cara? Mas assim, de repente era o que estava mais preparado pra estar nesse momento, né? Situação, né? Da passagem, assim, que... Nossa, cara, assim, é como você falou, a falta que depois que você vê ali, cara, o negócio é... Eu costumo dizer que meu pai, assim, chegava em casa e ele falava, ai, o que foi? Ai, aperta aqui, cara, faz massagem aqui, não, aqui, mais pra... Cara, era o tempo inteiro de toque, de zoação, de carinho. Mas, cara, eu vou te falar, hoje eu ainda tenho a sensação de que fiz menos, sabe? De que queria ter feito mais. Mas aí a gente entra na história da homenagem, né, Lico? Como é que começou essa história de Cara, é isso Pantanal? aí, né? Como a gente tava conversando, né, cara? Seu herói, meu herói, né? E, pô, a gente teria que, eu acho que conquistar um sol pra retribuir, né? Assim, de tamanha importância. E, cara, as palavras dele contando a experiência de viver lá no Forte Coimbra, né? Bom, a infância. então vamos lá. A infância sul-mato-grossense, é outra imagina, história, né? É outra história. Então vamos começar. Mas se você é sul-mato-grossense, né, cara? Você pode ter até mais capacidade de explicar isso do que eu, né, cara? Isso é uma coisa super legal. Se você não é do Mato Grosso do Sul, já vou te adiantar. A gente tem muita tradição, né? Como os gaúchos, como os nordestinos, a gente tem um centro de tradição muito forte, e isso é pautado na gastronomia, na música. É um povo muito alegre, um povo que adora dançar. E o engraçado é que a gente tem a polca paraguaia, né? Muita influência paraguaia. E a polca é uma das coisas que mais se ouve lá, o chamamé, enfim. E aí quando começou o Culica, a gente tava acampado no meio de uma cachoeira espetacular, eu acordei de manhã cedo, o nascer do sol, lembra aquela lua? Pô, cara, foi uma noite assim. Pôr da lua e nascer do sol. Pôr da lua e nascer do sol. E me bateu uma saudade tão grande do velho, cara, e eu botei uma polca paraguaia pra tocar. E quando começou a polca paraguaia, isso aqui deu um grito. E é o grito que a gente dá lá no Mato Grosso do Sul quando toca uma música, né? Quando você tá no baile.
E aí eu falei, ué, Lico, mas como assim? O que você sabe do Mato Grosso do Sul, cara? Eu falei, eu sou pantaneiro. Pantaneiro nada, cara. Começou de uma gozação, né, Lico? Exato. O problema é que esse cara virou pra mim e já me deu uma cutucada lá debaixo do sovaco, né? Falou assim, e aí, meu irmão, eu tenho uma missão pra cumprir. Fala aí dessa missão, velho, que eu vou chorar. Tem que nós optamos por cremar meu pai. E sempre tive essa ideia de jogar as cinzas dele no Rio Paraguai, se possível no Forte Coimbra. Até porque seu avô era o comandante do Forte Coimbra. Exatamente. Quando seu pai tinha 5 anos de idade e mudou pra lá. Olha a história, olha a história se fechando. 1951, 1952, né? Aí, conversando contigo, a gente fez, né, nossa estratégia, nosso planejamento. E as coisas foram acontecendo assim numa rapidez. O que eu acho engraçado é que as coisas são assim, ó. Não, e fora que a gente descobriu que nossos pais, esse negócio que ele ressaltou da tradição, eles se conheciam da Feira dos Estados. Da Feira dos Estados, trabalhavam na barraca do Mato Grosso do Sul. Imagina que barato, cara. Aí já deve ter se cruzado lá, moleque, fazendo alguma brincadeira ali, cara, né? certamente ele tava junto lá no começo da Festa dos Estados aqui em Brasília. E o engraçado, assim, que eu acho uma coisa maravilhosa, porque eu trabalho com projetos a minha vida inteira, com expedições, com esse tipo de coisa, e eu já sei que quando é pra dar certo, as coisas fazem assim, ó, elas se fecham, sabe? E foi o que eu senti desde o primeiro momento em que eu parei, porque quando você falou, eu falei assim, imagina, Forte Coimbra, pedalando, tá louco, 1.500 km, tô fora, não quero nem pensar nisso não vou nem... Mas no segundo momento em que eu lembrei de família, lembrei de amizade, lembrei, cara, de uma aventura dessa, de um desafio desse, eu parei e aí, assim, tudo começou a casar, né? E o primeiro passo foi a entrada da Brasal no projeto, porque a Brasal falou assim, peraí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pedalar 1.500 km? E o problema não era pedalar 1.500 km, imagina, né? Que loucura. Por incrível que pareça, não eram os 1.500. O problema é que a missão envolvia o Forte Coimbra. E aí o Lico é remador, eu sou remador. Eu falei, pô, a gente tem que remar também, né? Então a gente não vai só pedalar. Porque aí, lá só chega de avião ou barco. Né? Não tem jeito. E aí foi aquela hora mágica que a Brasal caiu pra dentro e falou assim, mas peraí, eu tenho uma raça forte aqui que vai lá no Pantanal com vocês, fácil. E aí, com essa entrada da galera no projeto, viabilizou então a gente, né, ter esse plano, seguir adiante esse plano de colocar os barcos no carro. E é claro, a gente está falando de pandemia, estamos falando de cuidado, né? Estamos falando de saúde, não de doença. E a gente precisa ter não se envolver, né? Então, não pegar avião, ônibus, essas coisas. Então, ficou perfeito porque casou a ideia da gente fazer essa expedição violentíssima de 1.500 km, mais 75 km remando. E poder, no final, trazer os barcos de volta, né? Levar e trazer os barcos de volta. Eu acho que isso aí fez toda a diferença. Agora, Lico, fala rapidamente o que você já fez na vida, porque a pessoa que não nos conhece deve estar olhando e fazer, cara, esses caras são loucos, né? Como é que pedala 1.500 km, né? Não é assim, né? Não é a primeira vez na bicicleta, né, Lico? Assim, eu já tive a oportunidade, assim, tive uma realização de um grande sonho, que eu fui profissional de um esporte aqui no Brasil, uma tarefa tão difícil aí que tantas pessoas com qualidade técnica, física para ser referência mundial, né, de conquistas, por falta de uma possibilidade de um patrocínio, né, e viabiliza um sonho. Eu tive a graça de ter o patrocínio, né, de ser profissional por quase 10 anos e, cara, viajei o mundo inteiro. Minha modalidade é corrida de aventura, né, é uma atividade muito esportiva que engloba no mínimo canoagem, bicicleta, corrida, né, ou track, de acordo com a sua capacidade de progressão no terreno, e a navegação, que é orientação por mapa e busca. Sim. Neymar já teve a oportunidade de organizar algumas provas aqui em Brasília, né, cara, que a gente... Já botei vocês para ralar bocado. Exatamente, já botou a gente em cada roubada, mas... Então, assim, até esse envolvimento que a gente teve, ele mesmo sendo um organizador, ele tem que fazer aquele scout do terreno, para ele ter um planejamento de segurança, principalmente, né, quando está realizando um evento dessa magnitude. Então, pô, e ele é atleta também, né, cara, assim, são as situações que propiciam a gente de ter até esse pensamento. Sim, não sai do nada, entendeu? Você não tira da cartola 1.500 km, né? Na verdade, eu também sou multiatleta, faço uma série de esportes, já corri de moto, já fiz rally, já fiz enduro, motocross, já escalei, aliás, escalo até hoje, canoagem, mountain bike, de tudo um pouco. Então a gente tem um background, né? Tem uma bagagem boa, mas mesmo com essa bagagem boa, não me permitia lá atrás, quando a gente teve a ideia,
imaginar como é que seria pedalar 1500. Acho que você estava no mesmo barco, né? Porque assim, quando a gente pensa num desafio desse, né? Assim, não é a distância. Pô, a gente conhece pessoas que fizeram distâncias muito maiores, mas, cara, a nossa realidade de estrada, de consciência dos motoristas, no caso, que a gente ia se deparar, são coisas que a gente tem um receio, né? Claro, que gera essa limitação, porque, pô, a gente está exposto a uma situação de morte. Não, a gente dá toda hora, a gente tem problema de amigos, né? Eu já fui atropelado, não sei se você já foi atropelado, mas já fui atropelado, cara, também. a gente, pô, é tenso, né? É complicado. E mesmo assim a gente partiu, não partimos do nada, mas a gente partiu, eu tava com uma ansiedade muito grande, assim, de imaginar como foi. Agora, Lico, bom, mandamos 1500, qual foi a parte mais difícil dos 1500 na sua cabeça, assim? Como é que você avalia hoje essa encarada de estrada? Eu acho que a ansiedade foi uma parte assim que me atrapalhou no desenvolvimento, principalmente por causa da insônia, né? Porque você, fica naquela tensão de você. A gente chegava no final de cada etapa, a gente, por mais cansado que a gente tivesse, a nossa felicidade era tamanha por ter conquistado aquela etapa, né? Mais um desafio cumprido, né? E aí, pra você ter uma ideia aí, nós fizemos 1500 km em 6 dias, né? Sendo que um dia a gente tava com a bicicleta quebrada. Então, a gente tava andando em média de 12, 14, tinha dia que ia até mais, né? Mais horas por dia, né? Eu não me lembro exatamente da duração do horário. Mas assim, você imagina, você tem 14 horas de atividade e aí você teve o problema da insônia, né? Isso aí eu me lembro que você ter comentado que pegou mesmo, né? Então, acho que foi essa parte da ansiedade, foi um fator que... Porque assim, como eu falei, né, sobre o trânsito, né, a situação da estrada, foi uma coisa que eu não sei, acho que você também sentiu, a educação principalmente dos caminhoneiros em relação ao cuidado pra gente, com os ciclistas. Fala aí, cara, assim, não foi impressionante, olha, né? tirando o trecho lá de Água Clara para Campo Grande, aqueles primeiros 30 km que foi realmente muito tenso, né? As carretas não cabem, as carretas de madeira elas não cabem na rodovia. Então a gente vinha num acostamento horrível e a carreta vinha em cima da gente. Quer dizer, se você estivesse no acostamento, mais perto da faixa, ela te atropelava. Então, mas tirando aqueles 30 km, imagina, de 1500 não é nada, foi impressionante, né? No trecho lá de Inocência para Água Clara, não teve eu contei, não teve um único caminhão que não tivesse passado pela contramão para poder se afastar da gente, sabe? Então, eu também acho que a parte mais difícil do 1500 foi a ansiedade, mas no meu caso foi a ansiedade pré-evento. Foi aquela história de vamos, não vamos, vamos, não vamos, vamos amanhã, vamos depois de amanhã, e agora? Depois daqueles 100 km que a gente fez aqui no Gerivá, cara, resolveu tudo, sabe? Eu tava bem, assim, pude curtir bastante a viagem. Só que aí depois dos 1500 vieram os 75 de canoa, né? E aí? Lico de canoa havaiana. Esse aí depois do medo que o Robson me passou. O Robson deu um susto aí, não era a intenção dele lá em Aquidauana. O Robson é um amigo nosso que hospedou a gente em Aquidauana, fantástico. Ele mostrou uma foto do rio, por mais que a gente ache que o rio não sofra muita interferência do vento, lá é incrível. O negócio gera uma onda, sei lá, quase de metro, né? Aí ele mostrou a situação, eu até achei que era um bicho que ia pegar o cara, que ele tava numa posição meio diferenciada no barco assim, ele não, olha o tamanho da onda. A onda, passando bem mais alto que uma canoa, né? Pô, e assim, o Fabiano, né, pessoa fantástica que foi com a gente, um atleta fenomenal, ele ia pela primeira vez estar remando uma canoa havaiana. Nunca sentou numa canoa. Exatamente. Tem um apêndice, assim, uma estrutura na lateral esquerda que garante mais o nosso equilíbrio, mas pro outro lado é como se não houvesse nada. Então qualquer situação de onda, desequilíbrio, a gente cair. Neymar, eu acho que tomou uns tombinhos lá e sabe que não é nada agradável, 3 né, Neymar? tombos, que olha, claro, o primeiro tombo foi surreal, porque nós saímos, né, sem colete, sem nada. Falei, vamos remar um pouquinho, eu quero me ambientar com o barco primeiro, porque tinha muito tempo que eu não remava o surf ski. E aí nós saímos, e aí quando eu vi que começou a ventar muito, eu fiz sinal pra lancha me encontrar na margem pra eu pegar o meu colete. E aí no que eu fui em direção à margem, eu remando tranquilo, quando eu levantei a cabeça e vi aquele tanto de jacaré, falei, caramba, né, não posso vacilar, mas a minha ideia era encostar a lancha e eu pegar o meu colete. Quando rapaz, não deu nem tempo de pensar, virou. Quando virou, mas assim, eu já caí com a cabeça fora d'água, falei, cadê o jacaré, né? Aí eu olhei, não tinha nenhum jacaré aparentemente entrado na água, falei,
tô safo. Ufa, ainda bem. E as piranhas? Cara, mas quando eu pensei nas piranhas, eu não sei porquê, mas eu comecei a nadar. Variáveis, né? Eu nadei em direção ao jacaré. Eu fui empurrando o barco e tipo em direção ao jacaré. Aí eu, caramba, piranha, e o jacaré, aí, cara, meti o pé no chão assim, ó, no leito do rio. Quando eu bati, cara, eu lembrei das arraias e da gente, eu já tive a infelicidade de salvar um cara mordido de arraia. Não é legal. E eu entrei em pânico, cara. Mas olha, acho que eu não levei uns 3 segundos pra estar de volta em cima do barco, assim. Ainda bem que você não lembrou da onça, fora da abelha, né, cara? Lá no Pantanal não é brincadeira não, pessoal. Ai, cara, não tem condição. Mas, Lico, aí... Bom, acho que a canoa foi um dia mais longo do que a gente esperava, né? Acabaram 9 horas de atividade. E como foi pra você ver ao vivo, né? Presenciar o cenário das histórias do seu pai criança te contando da maravilha que era o Pantanal. E de repente você tá chegando lá usando a força do seu corpo, né? Nós não usamos gasolina, não usamos sem avião, sem nada. Nós fomos com a força do feijão, né? Como foi pra você? Aquele momento? Eu acho que a gente pôde compartilhar de um presente, assim, eu acho que a 500 metros, mais ou menos, do forte, quando a gente avistou a estrutura, quando ela ficou nítida pra gente, deu pra ver, né? Lá o muro branquinho e tal. Fabiano lá, ele só tinha olhado uma imagem de satélite no Google, então ele não percebeu que era um forte mesmo, uma fortificação com canhões, né? Então ele teve uma surpresa assim, então isso já foi muito bacana, assim, que a gente... A reação dele, exatamente. Né? E a gente, durante uma situação de plena felicidade, a gente recebeu o nosso presente, né, Weimar? Que eu acho que recado dos nossos pais ali falando um agradecimento, né, cara? Cara, a gente não sabe se foi uma estrela cadente, um cometa, uma estrela não cadente. Meu irmão, porque ela passou uma situação, risco, cara, no céu. Depois a gente comentando com o pessoal que ficou na base, lá na ponte, eles chegaram a ver também que foi um negócio bem fora do normal. Padrão, Então, cara, isso aí só aumentou a minha emoção. A emoção, caso, né? E eu também vinha, assim, a gente vinha curva após curva, esperando forte, já tava noite, tava maravilhoso, assim, tava azeitado o rio, né? Tava demais. Tava surreal. Mas tinha agonia, tinha vontade de chegar, tinha um corpo muito sofrido, né? Porque a gente bateu muito no corpo. E aí eu, curva após curva, e cadê o forte? Cara, tem que ter luz, né? A minha referência à noite, não tinha nada. E não chega. De repente nós vimos a luz do forte e eu já dei aquela aliviada de falar assim, tá ali, ó, tá ali. Mais alguns metros e eu tô no forte. E aí de repente passou essa estrela cadente assim, que não caiu. Atravessou o rio assim na nossa frente. Mas ficou tanto tempo, né, Lico? Uma estrela cadente 7 cai. segundos, eu acho, ali no cara, mínimo, né? Ela não caía, era um azul, assim, uma coisa mais linda. E aí a hora que eu passei, você lembra o que você falou? Na hora? Foi que eu acho que era um sinal que os nossos pais estavam... Cara, esse cidadão vira pra mim e fala assim, o pai sabe que nós chegamos. Cara, nossa, foi fora do comum mesmo. Aquela hora foi... acho que cai a ficha, né, Lico, do que a gente realizou, né? Do tamanho da empreitada. Hoje ainda as pessoas vêm falar comigo e falam, cara, você pegou 1.500, cara, em 6 dias, você tá ficando louco, como é que foi isso? Eu não sei de falar, eu não sei. Como é que treina pra isso? Eu não sei. Eu vou até dar uma... De quinta-feira, fiz um treino, rodei 120 km aqui na cidade. Cara, não foi tão cansativo, não foi tão, assim... Aquela situação de meio que obrigação, apesar de não ter nem prova em vista aí, mas de você treinar Tá treinando. Tá treinado, né? Eu falei, caramba, cara, eu andava, era 240, tem dia que a gente andou 300. Eu não tive essa sensação de tá muito... Acho que o nosso êxtase pra completar a nossa missão era tão grande, Weimar, que, cara, a gente conseguia, até numa situação desfavorável, então, sei lá, com muita dor no corpo, cansaço, sim, a gente tava achando bom, tava em êxtase ali pela causa, né? Que a gente tava feliz, esse que era o barato, né? A sensação que era uma coisa maior do que a gente, né, cara? Maior do que cada um de nós, assim, e o fato de estarmos naquela sintonia toda, o pessoal da equipe que foi, a Aninha, o Elcio, que deram uma mão danada pra nós. Pô, isso aí foi fundamental, acho que pra toda essa sinergia positiva a conquista, da né, Lico?
da equipe. A conquista no final da história fica justamente a conquista, sabe? Eu acho que ele pode, aquele negócio que você comentou, né? Quando uma equipe vai subir uma montanha, se uma pessoa da equipe sobe, todos podem falar que subiram, conquistaram ali, né? Porque assim, é uma situação que você não conseguiria propiciar sozinho. Então, impossível, né? Impossível. Eu acho que é uma grande lição dessa história toda, que de novo, né? Eu fico falando de limites, acho que eu passei a vida inteira falando em limites e eu acho que não tem mais que falar em limite, porque eu não descobri até hoje onde é o limite, não descobri onde é que você... Não, daqui não passa, sabe? O que eu descobri é que com disciplina, com dedicação, com força de vontade, principalmente quando você tem um projeto como esse nosso, né? Que você tem uma motivação extra, você tem uma coisa bonita por trás te motivando, te fazendo ir, não é limite, né? É tempo. Você tem que aprender a administrar o tempo para poder sair do outro lado, né? Eu acho que você tem que ter uma confiança, você entender as suas capacidades, as suas limitações, para que não torne um sonho, a tentativa de realização do sonho se torne um pesadelo, né? Pesadelo, acaba te trazendo uma insatisfação. Sim. E que, sei lá, né, uma situação dessa aí pode você até psicologicamente afetado por, né, um trauma assim, que seja assim, que pode causar. Eu acho que então essa situação que a gente criou ao longo da minha vida toda, eu acho aquele negócio que a gente falou dali do propósito, né? A gente não tá... faz isso agora. Cara, não tá no meu tempo, né? De repente a gente sempre tem que... Algumas vezes quando a gente faz uma coisa que dá errado, é porque a gente teve aquela ideiazinha de falou, não vai agora não. Aí você fica naquela ansiedade, algum momento, então alguém te instigou mais do que devia, e você, não, então eu vou. Então, as situações que a gente escuta, né, cara, assim, de pessoas próximas, ou então de situações... Isso é uma coisa que pega muito pra mim, assim, que é a questão do ruído, né? Às vezes a gente... É super difícil, porque acho que o Lick deve ter passado a mesma coisa que eu. Eu fui aquele cara que a vida inteira foi desafiado, sabe? E sabe aquela pessoa que, quando escutam eu duvido, a pessoa acorda? Eu posso estar dormindo, mas se for assim, eu duvido, o cara acorda na hora. Eu sempre fui assim, eu sempre ouvi, não vai, mas você vai? Você tem certeza? Mas e se? E era sempre um e se negativo, né? Nunca era um e se der certo? Nunca era assim. Então, você imagina, né? A gente, primeiro você tem um impulso, você sabe que em algum lugar dentro de você tem uma convicção de que você consegue realizar, mas quando você escuta o que estão falando lá de fora, você quer se fechar, porque você tem medo, né? Daquela... É super complicado. Então eu passei a minha vida inteira assim. Eu descobri uma fórmula que eu não sei se funciona pra todo mundo, eu acho que eu nunca comentei com ninguém, mas a minha fórmula é o seguinte: toda vez que eu falo eu vou fazer um pedal de 1500, aí todo mundo, mas você é louco, mas você vai, mano. Primeira coisa, eu paro e olho pra trás, sabe? Eu olho das coisas que eu já fiz na vida. Eu falo assim, é um ponto fora da curva? Ou muito fora da curva, né? Ou são coisas que eu já fiz, de certa forma, algo parecido, algo similar. Eu já tenho mais ou menos a noção do que eu vou enfrentar, porque a sensação que eu tenho é que fica mais fácil, sabe? Você consegue realizar, embora aqueles ruídos continuem te incomodando. Eu acho que esse é o que a gente está passando agora, né? Com essa pandemia, sabe? Todo mundo te coloca em pânico, né? Todo mundo fala em doença, fala em morte, fala em... Cara, é muito ruído. E eu paro, e quando eu corto o ruído, a única coisa que eu escuto é o que eu sempre fiz a vida inteira: saúde. Cuide da sua saúde física, mental, esteja bem, esteja forte. E é isso que a gente, acho que de uma maneira ou de outra a gente fez com essa empreitada, né, Nico? Foi massa. Meu irmão, ó, valeu. Foi demais. Tomara que próximas. Próxima. O problema é esse, todo mundo fala assim, e agora? Todo mundo já fala, e agora? Mais próximo do que a gente espere, a gente tem que começar a pensar em alguma coisa. Né? Como diz o Lico, eu falo assim, bom, e agora? Nós já fizemos isso, o que a gente vai fazer agora? Melhor ter passaporte na mão na próxima, né? Mas eu queria deixar um abraço, cara, muito grande pro pessoal da Brasal, pessoal da equipe de marketing lá, que deu uma força
violenta para coisa acontecer. A gente sabe que o momento não é adequado, a gente sabe que tem uma série de situações acontecendo, de incertezas, mas eu acho que quando você encontra uma empresa arrojada que acredita e que aposta na saúde, na qualidade de vida, nessas coisas, cara, eu me sinto representado, assim, sabe? Então, super obrigado a todos vocês. Eu espero que esse Quilômetro História funcione, que a gente possa contaminar com ele outras pessoas também para viver esse mundo de aventura e curtição. E não é ruim não, né, Lili? Ruim. Não é não. Valeu, galera. Abraço. Valeu, obrigado, Brasal. Olha o negócio pronto aqui, ó. E assim mesmo, pizza.